Olá! Estamos no inverno e com a predominância do clima seco e das baixas temperaturas, começam a aparecer as famosas doenças respiratórias. Para se ter uma ideia, os casos de síndrome respiratória aguda grave registrados nas primeiras 24 semanas epidemiológicas de 2025 foram 30% superiores aos notificados no mesmo período do ano passado. Esse dado é do Ministério da Saúde. A nossa equipe conversou com a Graziela Rioga, que é professora do Departamento de Medicina da UFOP, e ela trouxe mais detalhes sobre essas doenças. Confira. Agora é uma época do ano onde a gente tem muita tendência a ter resfriados. O resfriado comum é um tipo de doença do inverno e geralmente ele fica bem aqui na pontinha do nariz. Não tem uma manifestação mais para dentro da cabeça nem para dentro do pulmão. Essa é a doença respiratória mais comum em qualquer época do ano. Mas no inverno, com as baixas temperaturas, a pele dentro do nariz fica mais sensível. E aí as pessoas podem desenvolver mais aquela aguinha saindo do nariz, esse barulhinho chato que todo dia de manhã a gente tem, principalmente, ou no final do dia. Mas isso daqui, esse resfriado comum, nem preocupa tanto a gente. O que preocupa são as consequências de um resfriado comum, que podem ser uma infecção dentro do crânio, dentro de algumas áreas onde toda a circulação de ar passa. E aí elas podem afetar também a parte respiratória aqui dentro do pulmão. Então a gente tem as sinusites, que são as mais comuns, e podem ser umas sinusites inocentes e umas sinusites mais infectadas, que aí tem que usar antibiótico e outras coisas. E as temidas pneumonias. O aumento dessas doenças nesse período de temperaturas mais baixas acontece porque é a época do ano onde a gente tem mais vírus circulantes. A professora também explicou quais sintomas são mais comuns nesses resfriados e reforçou que é necessário atenção porque eles podem evoluir para doenças mais severas. Acompanhe. No início, os sintomas são mais restritos à área do nariz mesmo. Tanto que você não tem uma pressão nos olhos, você não tem no ouvido, nem aqui nessa região do olho, parece que fica coçando. Porque toda essa região fica sensível nessa época do ano. Quando esses sintomas não melhoram, passou 4, 5, 7 dias mantendo esses sintomas, a gente já tem que pensar que além do vírus, você também teve bactéria junto. E aí a bactéria costuma provocar sintomas mais importantes: dor, cansaço, prostração, você quer ficar mais deitado, você tem dificuldade de alimentação, você não tem fome, não tem paladar, você fica com o cheiro prejudicado. Tanto o vírus quanto a bactéria podem dar isso. E a outra coisa também pode ser tosse com catarro, começa seca, mas às vezes vem um catarro, cansaço, e aí é uma falta de ar, não é aquela falta de ar de novela. Isso aí é o extremo do que já aconteceu. Às vezes é uma falta de ar discreta. E aí vem uma febre, e febre baixa e febre alta pode ser tanto bactéria quanto vírus. Cuidado de achar que febre alta é só bactéria. Não, tanto bactéria quanto vírus. Outra coisa que dá muito nas pessoas, calafrio. Calafrio também é uma maneira do corpo se manifestar. Então, sentiu essas coisas, teve dúvida de que seu corpo não está funcionando bem na parte respiratória, já é um alerta para você procurar um médico. As crianças e os idosos pertencem aos grupos de maior risco para crises respiratórias agudas graves, como destaca a Graziela. Acompanhe. Nesse grupo, entre 7 e 60 anos, a gente consegue ter os sintomas mais comuns, mais exuberantes. Mas nesses grupos que eu falei, menores de 5 anos principalmente, 7 a 5 anos, e maiores de 60 anos, às vezes os sintomas são muito sutis. E agora para as mamães aqui, mamães e vovós, ou papais e vovós que cuidam de crianças pequenininhas. Prestou atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Parou de comer, parou de brincar, ou não precisa parar totalmente. Diminuiu a constância de brincar sempre, diminuiu a constância de se alimentar, é um alerta nessa população. Em criança, às vezes o primeiro sintoma é isso. Ficar mais prostradinho, não querer comer nem as coisas que ele gosta. Cuidado, porque criança às vezes não dá febre, criança às vezes não dá calafrio, mas ela tem um sintoma diferente dos adultos. E nos idosos, a mesma coisa.
deixou de comer, ficou mais quietinho no cantinho dele. E uma outra coisa que é muito importante em paciente idoso e que às vezes tem dificuldade de entender, o paciente fica mais confuso. E aí a pessoa fica achando assim, mas ele está idoso, a confusão é da idade. Às vezes não. Às vezes é um paciente completamente lúcido, que começou a fazer uma confusão mental, uma prostração, uma dificuldade alimentar. Cuidado que pode ser infecção. A professora também explicou quais cuidados devemos tomar no dia a dia para prevenir essas doenças e alertou quando é preciso procurar ajuda médica. Acompanhe. A primeira coisa é vacina. Vacinar, principalmente crianças, idosos e pessoas que já têm alguma doença. Asma, doença do pulmão provocada por cigarro, diabetes, pressão alta, é paciente em tratamento oncológico, é paciente em tratamento dialítico. Cuidado com isso, vacinar é extremamente importante. Uma outra coisa que não depende especificamente do serviço de saúde, mas de você mesmo, é aqui, ó. Lavar as mãos ou com água e sabão ou com álcool gel. E outra coisa que é muito importante e a gente tem negligenciado, a gente tem deixado de lado, é a utilização de máscaras. Mas ninguém está usando máscara. Não é isso, você não precisa usar máscara 24 horas, igual foi no Covid. Mas o que você tem que fazer? Você tem sintoma gripal? Use a máscara para não contaminar outra pessoa. Uma alimentação equilibrada, hidratação adequada, porque no inverno a gente tende a tomar menos água, porque está muito gelado, mas a gente desidrata, principalmente crianças e idosos. E, além disso, não deixe de fazer uma caminhada, uma atividade física. Tem alguns sintomas que são muito importantes e já devem procurar um médico de imediato. O primeiro deles é não está comendo e está ficando mais prostrado. O que é mais prostrado? Mais no cantinho, quer ficar só deitado, o corpo está ruim. Isso já é um início de alguma infecção, pode ser viral, pode ser bacteriana. A outra, que é extremamente importante, não deixe febre nem calafrio passar batido. Isso é extremamente importante. Uma outra coisa, que é muito comum, uma tosse a mais de 3 dias e um cansaço que não está melhorando o 3º, 4º dia, também é um sinal de alerta. Como alertou a professora, a vacinação é extremamente importante. Lembrando que em Ouro Preto, Mariana e João Molevade, a imunização contra a gripe está disponível para toda a população. No Instagram das 3 cidades, você confere os detalhes. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.